Olá, meus amigos, meus irmãos, boa tarde, boa noite. Vamos levar a sério a situação que muitas pessoas colocam. Muitas pessoas que defendem doutrina, muitas pessoas que dizem falar em Jesus Cristo, muitas pessoas que dizem falar em amor, caridade e benevolência, e elas estão dentro dos seus direitos, são as mesmas pessoas que de maneira direta ou indireta chamam Jesus e Paulo de duas pessoas inconsequentes ou incoerentes ou mentirosas ou incompetentes. É verdade. Eu falo isso porque Jesus sabe quem o Carlos é. Jesus sabe de que eu estou falando. Jesus sabe que eu estou defendendo a integridade do Evangelho. E Jesus sabe que eu estou falando publicamente contra muitas heresias que, na verdade, chamam Jesus de mentiroso ou de, digamos, incapaz de controlar o destino dos seus escolhidos. Chamam Paulo de mentiroso. Nós vamos provar que essas doutrinas que falam de Jesus, para que você seja cativo dessas doutrinas, porque falou em Jesus, falou em amor, falou em mansidão e caridade, muita gente começa a lacrimejar. Usam as emoções, mas não tem o conhecimento. E a falta de conhecimento leva às heresias e leva ao pecado eterno. Vamos ver como muitas pessoas chamam Jesus de mentiroso, e Paulo também. Quando nós lemos algumas passagens escritas por Paulo e que foram dadas essas passagens pelo próprio ensinamento de Jesus, as pessoas dizem que esse é o ponto de vista de Paulo, porque Jesus não deixou nada escrito. Pasmem, mas isso você ouve de pessoas que querem defender doutrinas pseudo-cristãs, que negam a salvação pela graça, negam a autoridade de Jesus, a sua onipresença e a sua onipotência, negam tudo aquilo que eles podem negar para que eles tentem, de algum modo, tirar das pessoas a credibilidade nas Escrituras. Vamos ver o que Jesus fala sobre Paulo. Depois que Jesus encontrou Paulo no deserto, a caminho da Arábia, Jesus derruba Paulo, e Paulo tem aquela visão, e Paulo fica cego durante alguns dias, e Jesus chama um homem chamado Ananias para ir naquela casa onde estava Paulo, orar por ele, para que as escamas saíssem de seus olhos e Paulo viesse a, no caso, realmente converter-se e transformar-se no grande apóstolo Paulo. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, verso 15, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 15, Jesus diz ao seu servo Ananias: mas o Senhor lhe disse: vai, porque este Paulo, este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e perante os reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome.
Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Então nós temos aqui uma passagem bíblica que é comprobatória de que Jesus capacitou Paulo. Jesus capacitou Paulo e Paulo ficou cheio do Espírito Santo. Então, será que Jesus tinha nesse momento capacidade sobre Paulo? Total e absoluta? Tinha. Em algum momento da vida de Paulo, Jesus perdeu o, controle? Não, porque Paulo havia recebido o Espírito Santo de Deus, que no caso fortalecia, capacitava e ensinava todas as coisas. Então, o que Paulo recebeu de Jesus, continuou a receber por intermédio do Espírito Santo de Deus. E o próprio Paulo, quando cita a passagem de Gálatas capítulo 1, versículos 11 e 12, Paulo afirma: Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, ou não é segundo os homens. Porque eu não aprendi, eu não recebi, porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Então, Jesus afirma que ele está capacitando Paulo, e Paulo afirma que está sendo capacitado por Jesus. Algum dos dois está enganado? Algum dos dois está mentindo? Será que num certo ponto Jesus, ou então o Espírito Santo, perdeu a capacidade sobre Paulo? Não, mas pasmem, muita gente cria diversos artifícios para negar essa verdade das Escrituras Sagradas. Então, Jesus realmente legitimou Paulo, concedeu a ele todo o ensinamento e poder, porque concedeu a Paulo o Espírito Santo através da oração de Ananias. E Paulo foi capacitado não por nenhum homem ou mulher, mas pelo próprio Espírito de Deus, segundo a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, tudo aquilo que Paulo ensinou é vontade de Jesus. Qualquer doutrina ou seita, ou homem ou mestre, ou quem quer que seja, que pregar de que Paulo estava pregando mentira, está chamando Jesus de mentiroso. Está chamando Paulo de mentiroso. De que Paulo, numa certa altura, perdeu as estribeiras, digamos assim. Jesus e o Espírito Santo perderam o controle sobre Paulo. Pasmem. Mas muita gente crê nisso e muita gente luta por isso. Paulo nunca perdeu a sua legitimidade. E Jesus, através do Espírito Santo, jamais perdeu o total e absoluto poder sobre as palavras de Paulo. Então você vê que você, quando começa a ler as Escrituras, buscando a verdade do cristianismo, a verdade sobre Paulo, sobre Jesus, você vê que tem muita gente de outras seitas e doutrinas ensinando mentira propositalmente forjadas para que você não viva na verdade. Mas nós, como homens cristãos, temos o direito e a obrigação e a legitimidade perante Deus e perante os homens de pregarmos a verdade e alertarmos as pessoas sobre as artimanhas de homens inteligentes, sagazes, porém maliciosos. Vamos dar duas passagens ditas pelo apóstolo Paulo e que muita gente não gosta de ouvir, mas é a verdade
que o Espírito Santo revelou ao apóstolo Paulo. A primeira delas está na carta de Paulo ao jovem pastor Tito. Texto muito conhecido, mas nós vamos agora enfatizar de que esse texto foi dito segundo o testemunho de Paulo e segundo Jesus, um texto legítimo, segundo a vontade do Espírito Santo de Deus. Carta de Paulo a Tito, capítulo 3, versículos 6, 7 e 8. 5, 6, 7, 8. De 5 a 8. Não por obras de justiça praticadas por nós. Portanto, não somos salvos nem remidos por nossas obras e nossos méritos. Essa é a verdade de Jesus e do Espírito Santo para nós cristãos. Pode não ser para certas seitas, problema deles. A vontade de Jesus e do Espírito Santo é que nós conheçamos essa verdade. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Segundo o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Lembra-se do novo nascimento pela água e pelo Espírito? Olha aqui. No versículo 6, que ele derramou sobre nós, quer dizer, Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então nós não somos salvadores de nós mesmos. Não existe autorresgate e não existe autorremissão. É Jesus, através da palavra e do Espírito Santo, que nos tira da condição pecaminosa e nos conduz à salvação. A fim de que, justificado por graça, Jesus não disse justificado por méritos e obras, para que, justificados por graça, quer dizer, graciosamente, prêmio, gift, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra e quero que no tocante a essas coisas faças afirmação confiadamente para os que têm crido em Deus, sejam solícitos na prática de boas obras. Jesus convida aqui a prática de boas obras, mas a salvação pela intervenção graciosa e misericordiosa dele. Aqui nós vemos duas obras: a obra salvadora de Jesus e depois a obra secundária dos homens. Secundária, em segunda instância. Eu estou aqui defendendo o cristianismo e eu faço com todo prazer, direito e obrigação o meu combate às doutrinas que tentam denegrir a obra salvadora de Jesus. Vamos repetir aqui. Fiel é esta palavra, e quero que no tocante a essas coisas faças afirmação confiadamente para os que têm crido em Deus, sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Agora, isso aqui nas mãos de uma pessoa maliciosa e adulteradora do Evangelho vira uma verdadeira maldição. Então, quando você lê do versículo 5 ao versículo 8, você vê que não por obras de justiça, mas pela sua misericórdia ele nos salvou. Pronto, a salvação não é por obras humanas. Obras humanas são aprimoradoras depois que Jesus nos salva. Não adianta fazer uma exegese tendenciosa, maliciosa, que nós vemos por aí publicadas e que andam enganando muita gente. Então, Tito 3, dos versículos 5 ao 8, falam na obra salvadora de Jesus, graciosa pela intervenção misericordiosa dele.
E temos aqui um reforço em Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 8, 9 e 10, aonde ele confirma: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. Ele não diz pelo mérito e pelo conhecimento e pela obra. Ele não diz isso. Ele diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Portanto, mediante a certeza de uma esperança. E isto não vem de vós, é dom de Deus. É privilégio concedido por Deus por intermédio de Jesus. Então aqui nós vemos que a salvação é graciosa perante a intervenção. Mas tem gente que não aceita e acha que muita gente precisa crer nessas mentiras que eles andam pregando por aí. A verdade está aqui no Evangelho de Jesus. E eu estou trazendo a você claramente, para que você saiba, ou para que você reforce, ou para que você tire do teu entendimento qualquer engano que alguém tenha posto maliciosamente dentro de você. Continuando nos versículos 9 e 10. Não de obras, para que ninguém se glorie. Não há salvação pelas obras, para que nenhum homem ache glória em si mesmo. Eu sou o Carlos. Você sabe que eu não tenho méritos e não tenho obras? Se eu tenho méritos e tenho obras, são decorrentes da minha salvação. São decorrentes da intervenção do Espírito Santo na minha vida. E as obras e os méritos, se eu tenho, não passam de minha obrigação. Poderão ser galardoadores da minha pessoa, mas nunca me salvaram e nunca me salvarão. E no 10, pois somos feitura dele, quer dizer, o nosso espírito renovado, nascido de novo, é confeccionado por ação soberana de Jesus. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Olha o secundarismo e a segunda instância das boas obras humanas. É o que eu falei. As quais Deus de antemão preparou para que nelas andássemos. As boas obras sempre estiveram no mundo para que nós a praticássemos. Mas aqui ele está falando novamente da salvação pela graça mediante a fé e não da salvação pelas obras. As obras e os méritos é desejo de nosso Senhor Jesus Cristo que nós tenhamos. Secundariamente, a nossa aceitação da oferta de Deus, essa oferta única e exclusiva que é nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e soberano, nosso Salvador, autor e consumador de nossa fé. Então você vê que Jesus Cristo e Paulo nunca mentiram e nem foram enganados. As Escrituras contêm tudo aquilo que é necessário para que você creia e para que você tenha uma regeneração, um novo nascimento nesta vida, viu? E tudo que nós somos é pela graça misericordiosa de Cristo, pelos merecimentos de um Salvador. Nossas obras e nossos méritos não passam de obrigação nossa. Vamos desenvolvê-los, se for o caso, com todo amor, em segunda instância, porque é desejo de Deus que nós vivamos nas boas obras. Mas quando alguém afirma que o homem é salvo por obras e méritos, ele é mentiroso e está, no caso, agredindo os méritos que só são devidos a nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, autor e consumador da vida eterna. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.